Marcelão, você que tá aí com a camisa de Santo André, 2004. Como é que foi lá na cidade aquele título histórico contra o É a Flamengo? camisa dos punk velho lá do acervo, do pessoal do acervo. 2004 foi muito louco, porque assim, era um período muito legal na cidade, porque o Santo André, ele vem de uma reconstrução. Começou em 2001, quando o Santo André consegue um acesso pro Paulista, né, aquele gol do Arthurzinho lá do sábado, o gol que ele bate ali, o gol que ele bate o pênalti ele contra o Ituano, né? Aí começa a reconstrução do Santo André. E quando chega 2004, aquele time já tinha passado uma grande aventura na Série C, né? Que é outra aula de jornalismo aí, pessoal do Histórias do Esporte, da ESPN, do meu irmãozão, do Marcelo Gomes, do Salim. Eles cobriram aquela trajetória, a arrancada do Santo André lá contra a Campinense. Então era um time que vinha jogando junto, que tinha uma base muito forte. Foi campeão da Copa São Paulo em 2003, em cima do Palmeiras. E quando começa, o time vai criando casca no meio da competição. Não foi fácil, né? Tem um técnico que sai no meio do processo, aí o Sérgio Soares assume e surge o Périx Chamusca. E aí a gente percebeu que o time estava criando casca. Quando vai passando de fase, quando vai para aquele jogo contra o Atlético Mineiro, falamos, mano, ninguém vai mais tirar o... Passa do Palmeiras também, né? Contra o Palmeiras foi épico, né? Mandar um beijo pro Tassião. O Tassi tá lá no interior, tá? Hoje é técnico, né? Grande amigo querido. Cara, esse jogo aí contra o Palmeiras foi um jogo muito doido, né? Porque foi 4-3. O 4-4. Marcão falha num gol, né? O Palmeiras perde em Santo André. Não, acho que empata 3-3. Ao raio do gol fora, né? É. E aí empata 4-4 no Palestra. O Marcos falha. O Tássio nunca fez um gol de cabeça. Ele fica bravo quando eu falo isso. Tassião nunca fez um gol de cabeça, fez essa noite. E aí vai para a final da Copa do Brasil. Aí começa, rapaz. A cidade, como é que... Então, a cidade de Santo André, a cidade, ela tem isso. Quando o Santo André sobe a primeira vez, em 81, a cidade já tinha parado. Mas em 81 era uma coisa uma coisa diferente. Ali o ABC está em greve, uma dificuldade muito grande. E o Esporte Clube Santo André, em 81, era uma única coisa próxima que a gente tinha. A diretoria do Santo André abriu o portão para a população, o povo de Santo André ver o jogo, porque ninguém tinha dinheiro. Estava todo mundo ou desempregado ou em greve. Então, quando o Palmeiras sobe no Parque Antártico, em cima do 15 de Piracicaba, ali a cidade se uniu. Olha, isso daí é coisa que eu guardo, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso daí. Porque a gente ia para a estação de Santo André ali, e na estação as pessoas faziam as vaquinhas, né? Para pagar o trem, para comprar o ingresso. Então a cidade se uniu para o Santo André subir. E em 2004, a cidade meio que já era diferente, né? Abraçou o time. Mas abraçou, porque o time começou Aí era um time muito bom, um time cascudo, e que quando vai para a final, aí, pô, eu não tinha a menor dúvida que o Santo André ia ser campeão. É que começa com essa coisa, né? Em cima do Flamengo. Flamengo. Santo André, a mística, a camisa. Eu tava vendo esse jogo de... Eu tenho o costume de ver jogos antigos no YouTube. Tava vendo esses dias, cara, a Globo tratou o Santo André como se fosse o Once Caldas, assim. Eu lembro que do Santo André. Eles falavam muito disso, a mística, a camisa do Flamengo. Eu falei, mas é o Andrade que tá aí nessa camisa? É o Adílio, é o Zico. O maior time que eu vi jogar na vida é esse. Raul, Leandro, Marinho, Moço, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse é o maior time que eu vi jogar na vida. Mas eu falei, mas quem que é que tá jogando aí? Que time que... Ele já era para ter perdido aqui, o 2-2 aqui, eles tomaram um amasso. Você sabe que eu tenho um amigo que trabalha comigo em Tevila, Eduardo Bianchi, esse sim é torcedor de Santo André. Ramalhão. Do Ramalhão. E ele dá risada quando eu falo. Eu falei, mas é uma zebra o 2-2 aqui. Falei, pô, o Santo André jogou muito mais time que o Flamengo, ele dá risada. Mas, cara, a gente não tinha dúvida de que o Santo André ia ser campeão. Não esperávamos daquela forma, né? Mas, cara, foi uma festa linda. Eu lembro que termina o jogo, estava no Maracanã, e a gente ficava sabendo daqui, né? Porque também, em 2000, não tinha o live, o WhatsApp. É. Mas dava para você ligar, a cidade tá parada. Todo mundo tá no passo, é o passo, né? Bora todo mundo pro passo, vamos pro passo. Passo municipal. Bora pro passo. Falei, pô, que da hora, mas
É um time que foi muito bem, que durou um tempo legal, porque o Santo André vai até 2010. 2010 é um absurdo que fizeram o Santo André, cara. O time do Santos era um timaço, mas não podia ter feito aquilo. Roubaram o Santo André. Podia ter feito aquilo com o Santo André. Roubaram o Santo André. Falei, o Santo André jogou bem contra aquele time do Santos, né? Jogou pra caralho, torci muito. Então é assim, 2004 foi você abraçar o time, sabe? Uhum. É da onde surgem os meus amigos, as pessoas todas, todos os segmentos da cidade, né? Vão se juntar ali para voltar aí pro Bruno Daniel, né? Bruno Daniel é que nem nossa casa, cara. É engraçado hoje, que hoje a gente é amigo de todo mundo, né? Amigo do presidente do clube. A gente tem mas por conta do trabalho de T-Vila, a gente tem um acesso ali a eles, né? Mas é muito legal. E eu percebo que isso começou em 2004. 2004 foi o ano que a gente reencontrou o Esporte Clube Santo André. Está na dificuldade, está difícil lá. Mas mais uma hora volta. A organização do São Caetano, bem antes, né, dessa do Santo André em 2004, ela motivou a cidade e os investidores ali a fazerem também com o Santo André que ele fosse forte? Muito, porque é rival, né? O São Caetano é muito rival. É mesmo? Santo André, mas muito rival. Aí, rapaz do céu. E a gente estava vendo, né? O São Caetano voando, o São Caetano indo bem. O São Caetano era para jogar com o Real Madrid, velho. Nossa. 2002, pô. Lá vai eu arrumar confusão. É que, como sempre acontece com eles perderam a final. Né? Eles ficam bravos lá, isso dá confusão. Sobrou de graça pro Azulão. E, porra, estavam ganhando o jogo, tomaram a virada. Ganhou lá. Ganhou lá, tava ganhando aqui. Torceu pro Olímpia aquele dia? Muito. Torci fervorosamente pro Olímpia. Como era o nome do homem? Ortolaza? Orteman. O zagueiro, né? Pô, gostava do Orteman. Mas, cara, 10. a gente comemorou esse título do Olímpia de um jeito. Foi quase igual a gente fez com o Fluminense, mas aí o Fluminense, quando foi lá, foi legal, que o Fluminense chegou lá com favorito, investimento. Tomou 3-0. Eu falei, vem cá, o Olímpia é tricampeão da América, viu? Só lembrar, entendeu? Você é Fluminense, os caras é tricampeão da América. Esse dia, pô, nós se juntamos lá, cara. Se juntamos. Tem a banda do meu amigo Mauro Visitantes, que canta só Santo André. Né? Só tem as versões são todas pro time de Santo André. A gente se juntou, cara. Vamos para um bar lá e nós é Olímpia. Pô, quando saiu 1-0, eu falei, vamos beber aí e tal. O segundo tempo, nós vimos que tava diferente. Falei, tá meio... Não tá muito bom não, hein, cara? Esse time não tá bem, não. Pacaembu lotado, as 4 torcidas de São Paulo se uniram pra torcer. Falei, cara, vai dar! Aí quando foi pros pênaltis, tem um amigo nosso lá que falou, agora é com eles. Não precisa nem secar mais. Então, aí aconteceu. A gente fica chateado. Isso é do torcedor. Mas assim, o São Caetano teve um período glorioso. O São Caetano fez um trabalho absurdo dentro da cidade. O São Caetano bateu muito na trave. O São Caetano era pelo menos em 2000, aquelas papagaiadas do Eurico lá atrapalhou, porque o time de São Caetano era melhor que o Vasco, né? Pra ter um brasileiro, pelo menos. Era. E como você viu a questão relacionada aos proprietários das Casas Bahia, que depois estourou um monte de matéria degradante a respeito do Klein lá? Eram os investidores do São Caetano. Cara, eu fiquei de cara, assim, porque era o principal mantenedor, né? Mas eu lembro que eu ouvi o podcast, acho que no UOL, né? Tem um podcast muito bom falando do exatamente, Klein. podcast de áudio, né, velho? Eu fiquei estarrecido. Eu fiquei estarrecido. O cara era praticamente o Epstein brasileiro. Assim. Porque, mano, quando eu trabalhei no Cidadão do Mundo, Arte e Cultura, que era uma associação cultural, era ali na rua Rio Grande do Sul. E ali, cara, no terminal ali de São Caetano, ali tudo, a Casa Bahia fica ali e a vida toda ali gerava em torno. Sabe que quando saiu esses Epstein Files aí, cara, eu falei, porra, foda e tal, dureza, mas eu já vi histórias muito parecidas. Eu me lembrei justamente desse documentário, porque tem uma matéria de uma brasileira que teve relações com Epstein quando era criança. Cara, você é louco. Você viu isso aí? Vi. Ela contando essa história e tal, de massagem, o cacete, ela chega na porta lá da... Eu fiquei estarrecido, porque... Mas, cara, o Klein era isso aí, mesma coisa, era o mesmo esquema, cara, mesmo esquema. Eu fiquei estarrecido porque, assim, o clube era muito bem administrado. Era um clube legal, assim, que pagava bem, sabe? E, evidentemente, que a gente não fazia ideia, né? Mas quando chegou essas coisas, eu fiquei, cara... É estarrecedor.
O podcast é muito bom. Muito bom. E dá detalhes que, assim, cara, de embrulhar o estômago, mano. É coisa assim que eu falei, não é possível que isso aconteceu. E a cidade o clube era muito ligado, né, com a patrocinadora, porque eles tiveram anos muito bons, né? Eu lembro disso, cara. Eu descia ali na estação e atravessava. Você vê como era a vida em São Caetano? Pra ir pro Cidadão do Mundo, eu atravessava pela Casa Bahia. Tipo um corredor, assim, sabe? Atravessava o trem, atravessava para ir do outro lado. Então era uma coisa muito presente. Eu acho que deve ter sido. Cara, para quem é da cidade ali, deve ter sido um baque imenso, porque tá muito dentro da vida de São Caetano. O Anacleto. A Casa Bahia, o Anacleto. O Anacleto, eu lembro de antes, cara, antes dele ter esse nome, né? Que era o estádio Lauro Gomes. Tem uma passagem do Santo André aí que é épica, né? Passa pela história do Ramalhão, que é do acesso em 81. A gente vai para lá para... Santo André tinha que ganhar do Saad, antigo Saad, que hoje originou o São Caetano. O Saad já estava desclassificado, a gente tinha que ganhar o jogo lá. E o Saad meteu 1-0, faltando 13 minutos para o final. Falei, fudeu, o Santo André não vai subir. Aí o Arnaldinho, que é meu ídolo, o Arnaldinho, para mim, é o maior jogador da história do Esporte Clube Santo André. Ele empata e quando o Santo André vira o jogo, a gente foi comemorar e caiu. Nós derrubamos a grade do campo. O árbitro era o Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Ele foi lá, ele falou, se não botar a grade no lugar, eu vou cancelar, eu vou parar o jogo, vou terminar e vai para a federação. Cara, todo mundo se juntou para segurar. Nós pusemos a grade no lugar e ficamos segurando para terminar o jogo. Tamo lá, nós. O vídeo desse jogo apareceu. Encontraram, transmitido pela TV Cultura. Tá lá a gente segurando assim. Para terminar o jogo, falei, cara, se ele mandar esse jogo pro tribunal, a Federação Paulista vai tirar o Santo André. E ele falava, tem que ficar a grade aí. Se a grade ficar, cara, nós segurando assim, segura! Pro Santo André subir, né? Então você vê, são histórias muito próximas, cara. Santo André é engraçado que São Bernardo. Futebol na mais pura raiz, né? Pô, eu tenho muita saudade dessa. A segundona, aquela época era a segundona, né? A segundona era um barato, cara. Era assim, Eu lembro dos jogos, por exemplo, contra o São José. Até hoje tem essa rivalidade. O maior rival do Esporte Clube Santo André é o São José. Mas por causa desse período, que a gente ia para São José se preparando para ir para Batalha de Esparta, né? E a gente já sabia que ia ser assim. E na volta aqui, mano, olha, eu tenho uma saudade desse futebol. Eu vivi um pouco disso em 97, quando o Santo André não sobe a Matonense, né? Do Júnior, na época era Júnior, Dorival Júnior de volante. Mas eu tenho muita saudade, sabe, desse interior, dessa Libertadores que eu falei para vocês aí, que era... Eu sou do tempo da Libertadores que a gente agora torcia pelo sinal. Isso aí é coisa que vocês nunca vão... Você ligava, terminava a novela da Globo, você ligava e ficava esperando para ver se o sinal ia chegar. Podia vir de tudo, jogo a cores e jogo preto e branco. Então a Libertadores do Flamengo, vi muito assim, ó, será que vem o sinal? Flamengo e Jorge Wilster, mano. Será que vem o sinal? Eu falei, pô, será que vem o sinal? Começa o jogo, tá lá o Luciano do Vale narrando. Estamos aqui aguardando pela liberação do sinal. E eu falei, porra, não... o sinal chegava com 10 minutos. Até o Luciano tá esperando. Ele falava, vocês aí do Brasil, eu vou contando o que tá acontecendo aqui. Nós torcia pelo sinal. Era isso. A Libertadores era muito legal, velho.